tarde a todos. Que a luz do Mestre Jesus sempre se faça em nossas mentes e corações, para que estejamos todos unidos em prol desse Evangelho de amor que nos proporciona uma caminhada sadia, uma caminhada vitoriosa, onde todos nós vamos atingir o cume dessa montanha, que é o ápice da evolução do Espírito, ao qual esta é a nossa fatalidade, onde todos nós estamos fadados a estarmos e alcançarmos esta evolução. E graças a Jesus, nosso Mestre de amor, Ele acelera para o mundo ao qual nós aqui nos encontramos essa nossa caminhada. O tema de hoje é a oração dominical. Ela é encontrada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, em Coletânea das Preces Espíritas. Mas para que nós possamos contextualizar como essa oração dominical ela adentrou o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma história muito interessante, ao qual nós vamos encontrar informações preciosas na Revista Espírita, em agosto de 1864, e vamos entender esse contexto. À época, Kardec já havia lançado, em 15 de abril de 1864, ele já tinha lançado um livro da codificação chamado A Imitação do Evangelho. Esse foi o primeiro nome que foi dado a este livro, que depois, posteriormente, foi chamado de Evangelho segundo o Espiritismo. Mas na imitação do Evangelho, ali também se fazia a coletânea de preces espíritas, aquelas preces onde nós temos contato com orações às pessoas que já faleceram, as orações que nós possamos direcionar àqueles que cometeram suicídio, as orações que nós podemos utilizar para convocar, chamar, evocar o nosso anjo guardião e tantas outras orações ali que nos auxiliam. Mas na revista de agosto de 1864, foi direcionada a Kardec várias assinaturas de assinantes da Revista Espírita, testemunhando o lamento de não terem encontrado na imitação do Evangelho uma prece especial que pudesse fazer todas as manhãs, todas as noites, que fosse uma prece assim utilizada diariamente. E Kardec então começou a analisar essa questão, esse testemunho dos assinantes que chegou até a ele, e ele então começou a analisar então como poderia ser essa oração. E ele vai chegando a algumas conclusões que nós vamos acompanhar aqui o raciocínio de Kardec. No primeiro momento, então, ele pensou que teria que ser uma oração que todos pudessem compreender, fosse habitual, e daria então um valor às palavras que chegariam também ao pensamento, ou seja, seriam palavras nesta oração que faríamos nós pensarmos nessas informações que estávamos falando nessa oração. Aí ele principia então a ideia de que iria acompanhar a ideia de Paulo de Tarso, aonde Paulo, em Coríntios, no capítulo 16, versículos 11, 14, 16 e 17, vai nos dizer assim, que é necessário que quando nós orarmos, tenhamos uma oração, que ela seja entendida, essas palavras tenham um significado para nós, porque ele disse assim, serei um bárbaro, diz Paulo, para aquele com quem eu falo, e ele não me entende. Se eu uso uma língua que ele não está entendendo, mesmo que eu esteja fazendo uma oração, para quem está ouvindo, é um bárbaro no sentido de não estar entendendo nada, não está acompanhando essa oração. E também, se ele me falar assim, eu também não vou entender nada. Para mim, ele também será um bárbaro. Então, é preciso que quando se ore, seja numa língua que ambos se entendam. Que fique claro essa oração, para que essa oração não seja orada só pelo coração, mas também pela inteligência.
Então aqui Paulo e Kardec estão unindo oração com inteligência, ou seja, inteligível. As minhas palavras, eu tenho que entender o que eu estou falando. Eu tenho que compreender o que eu estou pedindo, o que eu estou buscando nessa oração. Não uma repetição automática, não um mantra repetindo-se palavras. Não, de maneira nenhuma, isso não é uma oração. E Kardec então vai dizer, uma condição essencial dessa prece é, pois, segundo então o que Paulo está nos colocando, seja inteligível, a fim de que possa falar então ao Espírito. Por que ele coloca isso? Porque o pensamento, quando nós pensamos, nós falamos, mas pensamos, o que acontece? O pensamento é o Espírito. É o Espírito quem pensa, não é o cérebro. O cérebro é efeito. Ele é essa máquina maravilhosa que vai decodificar o pensamento do Espírito. E nós vamos então verbalizar, vamos materializar, vamos tornar elas em palavras. Então o pensamento é do Espírito. Então essa oração tem que chegar ao pensamento. O mais perfeito, então, ele conclui, Allan Kardec, o mais perfeito modelo de concisão com relação à prece, sem contradição nenhuma, é a oração dominical. A oração dominical é uma verdadeira obra-prima de sublimidade e de simplicidade. E ele então nos fala sobre a forma mais restrita, ou seja, percebemos que é uma oração pequenina, ela é muito restrita, ela é pequenina, mas ela resume, olhem só, todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Perceberam? Ela resume todos os deveres nossos, todos os deveres da nossa vida para com Deus, para conosco mesmos. Temos que nos amar. Lembra da mensagem de Jesus? Amar o próximo como você ama a ti mesmo. Então eu tenho que me compreender. E também, da mesma forma, os meus deveres para com o próximo. Essa é a oração dominical, de forma que ela fica de forma sem contradição em todos esses aspectos, ao qual nós precisamos então buscar na oração. Diz Kardec, geralmente sem dirigir-se ao pensamento, sobre aplicações de uma de suas partes. Não tem nenhuma aplicação. Não é voltada ao nosso pensamento essa oração dominical. Ela é dita então como uma fórmula, como uma eficácia proporcional ao número de vezes que é repetida. E nós fomos educados assim no campo religioso em décadas passadas, pois nos era imposto então, quando nós cometíamos um pecado, chegava o sacerdócio e dizia, pelo seu pecado você vai rezar tantas Ave Marias e 20 Pai Nossos, ou tantos números de Pai Nosso. Era como uma repetição punitiva, sem raciocínio, sem lógica. Só repetimos aquilo porque nos era imposto como uma aplicação numerológica de quantidade, não de qualidade, porque não entendíamos a prece, e nós repetimos aquilo como uma penitência. Foi-nos passado isso. E um grande erro da humanidade, pegar o ensinamento de Jesus e transformá-lo num mantra numerólogo para ficar se repetindo. Se o coração orasse realmente, se essa oração chegasse à mente e ao coração, não se veriam tantas pessoas entre aquelas que oram muito, que oram bastante, aproveitar dessa oração tão pouco aproveitam dela, por não serem mais benevolentes, não se tornam pessoas boas do bem, por orarem muito, nem muito caridosas, nem mais caridosas por isso, oram muito, mas nem por isso realizam qualquer movimento da caridade, e nem muito menos são maldizentes para com o seu próximo. A maledicência ainda predomina esses corações. Nós temos visto isso na mídia. Pessoas se reúnem, dão as mãos, fazem a oração do Pai Nosso e saem para cometer crimes na sociedade.
seja ele qual crime que for, que vai vilipendiar o nosso próximo, vai prejudicá-lo, nós não estamos nem aí e damos as mãos e fazemos a oração do Pai Nosso? Como assim? Nós não entendemos a mensagem de Jesus? É isso que Kardec está nos chamando a atenção. Feita essa reserva, diremos então, diz Kardec, que a melhor prece da manhã, da noite, sem contradita, é a oração dominical, dita com inteligência, com o coração e não só dita pelos lábios. Simplesmente falar a oração do Pai Nosso. Não. Ela precisa ser inteligível. Ela precisa ser sentida no coração, a emoção. Então, sentimento e intelecto unido a essa oração. Precisamos fazer isso nesta oração. Então, na oração dominical nós acrescentamos, segundo então Kardec, então à época vai buscar o auxílio dos assistentes espirituais, dos bons espíritos, da falange do Espírito Verdade, então que vai auxiliar Kardec no desenvolvimento de cada preposição. E aí sim, então, na reedição de 1866, agora denominada Evangelho segundo o Espiritismo, é colocada a oração dominical. Está lá, então, para todos nós ali buscarmos a oração dominical desenvolvida por Allan Kardec e os Espíritos. E é nela que nós vamos aqui focar agora esse pensamento dos Espíritos juntamente de Kardec. No primeiro momento da oração nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Pai nosso, quando nós dizemos essa palavra, da onde ela veio? Ela veio de Jesus. Jesus, ele vai nos dizer que Deus, ele vai trazer essa proximidade, essa relação familiar de nós para com Deus, dizendo: Ele é o grande Pai da humanidade. Ele não é o Pai do povo hebreu, do povo judeu, dos religiosos. Não. Deus é o Pai de toda a humanidade, de todos os seres criados por Ele. Ele é o Pai, Ele é o Criador, Ele é o Senhor. Então, quando nós falamos assim, Pai Nosso, quando nós utilizamos essa palavra na oração, nós temos que estar no nosso pensamento já reconhecendo que todos nós somos irmãos em humanidade. Não há distinção de raça, de credo, nada nos separa. Nós somos uma grande família. Se nós ficarmos com nossa mente situada só no planetinha Terra, não tem problema não. Somos uma humanidade do planeta Terra, somos uma grande família. Mas com maturidade vamos perceber que nós devemos, nessa relação humanidade familiar, abrange todo o universo. É uma humanidade universal, não é só do planetinha Terra. Percebem? Então, quando nós falamos Pai Nosso, eu tenho que estar reconhecendo a minha irmandade com todos os meus irmãos que caminham comigo nesse planeta. E outra reflexão que ele nos traz: que estás no céu. O que é estar nos céus? Veja, aqui está no plural, não está no céu. Que céus são esses? Os céus são as várias camadas, as várias dimensões que hoje a nossa ciência está reconhecendo através da mecânica quântica. Já há um reconhecimento já globalizado disso, da grande universalidade de vida nas dimensões, já está sendo discutido isso. E Deus, Ele é o Pai de todos em qualquer dimensão. Abrange muito mais só do que a matéria física, que está em qualquer campo. Esse nos céus, ele transcende a matéria. E santificado seja o vosso nome. Aí vai entrar num outro aspecto também, que nós muitas das vezes não levamos em consideração, em santificar o nome de Deus. Como santificar o nome de Deus? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. E a espiritualidade dá o que nós temos o que pensar. Quando nos traz então de Deus, desse Pai que está nos céus, que é todo poder e toda bondade. Não podemos ter dúvida disso. E o nome de um ser soberanamente bom e justo, grande e sábio, esse nome soberanamente, ele está escrito aonde? Em todas as obras da sua criação. Perceberam?
Tudo o que existe, que foi criado por Deus, é obra dele. E nós devemos amar, nós devemos respeitar, nós devemos saber convivermos juntos. Todas as obras, desde um talo de uma erva, ao menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda parte, vemos a prova de sua solicitude paternal. Então, quando nós dizemos, nesta oração, que chamamos pelo Pai, nos conclamando a grande família universal, e também aceitamos a sua bondade através de Ele estar em todos os planos da vida, e santificamos o nome dEle através do bom convívio com suas criaturas. Então, quando eu falo que eu amo a Deus, Deus soberanamente justo e bom, e eu mato os animais, eu destruo as suas florestas, eu mato, assassino o meu próximo, faço mal, sou maledicência ao meu próximo, eu não estou santificando a Deus, eu estou querendo me enganar. Essa é a grande verdade. A oração do Pai, veja, resume os meus deveres para com Deus, para com o próximo, para comigo mesmo. É um comportamento de vida. Então, se eu me comporto inadequadamente ao que Deus criou, a tudo que existe, eu não amo Deus, eu não santifico o nome dEle. Então, quando eu fizer essa oração, eu respeito verdadeiramente a Deus. Eu penso, quando eu dizer que estou santificando o nome dEle, faço a reflexão, como nos diz Santo Agostinho, a deitar a cabeça no travesseiro, se eu não fiz mal a ninguém. E se eu fiz, que no dia seguinte eu possa pedir perdão. Venha a nós o vosso reino, é a segunda frase que nós dissemos. Que reino? Que reino de Deus nós estamos pedindo? Eu sei qual é o reino de Deus, eu já ouvi falar no reino de Deus. Sim, nós ouvimos falar. Jesus nos diz, eu vos trago uma boa nova. É chegado o novo reino, é chegar no reino de Deus. Não está nem aqui nem acolá, está dentro de vós, esse reino. E que reino é esse? É o reino de amor, é o reino da felicidade, é o reino da sabedoria, que é de Deus, e Ele nos oferta tudo isso. Senhor, destes aos homens leis cheias de sabedoria, que o fariam felizes, se os homens as observassem. Com essas leis fariam reinar entre eles a paz e a justiça. Amor, justiça e caridade é o reino de Deus. Está lá no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Amor, justiça e caridade são os deveres do homem para com a humanidade, para com a família. É esse comportamento de amar, de respeitar, de buscar a justiça de Deus em tudo. E a caridade, esse movimento de amor ao próximo. Todas as misérias humanas deste mundo vêm da violação das vossas leis. Porque não há uma só infração que não tenha suas consequências fatais, a lei de causa e efeito. Então, quando eu digo, venha a nós o vosso reino, eu estou pedindo as leis de Deus que estão em mim, estão gravadas aonde? Na nossa consciência, estão gravadas no Espírito. Então eu tenho que vivenciar essas leis, buscar essas leis dentro de mim, é a reflexão que a oração está me pedindo que eu faça. Venha a nós o teu reino, o que eu estou querendo que venha só de lá para cá, o que eu estou querendo que venha do reino? Por isso Kardec está pedindo para nós pensarmos, nós sentirmos verdadeiramente a oração. Então, quando eu peço o reino de Deus, venha, Senhor, o seu reino para mim, eu tenho que observar as leis de Deus, de amor, de justiça e caridade. Senão eu não tenho como pedir o reino de Deus. Percebem? E na terceira frase, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa frase é belíssima, nós a falamos na oração. E o sentido dela para nós, para que eu pense, para que eu sinta. Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para com o seu superior, quando não deve ser para ser a criatura com relação ao seu Criador. Vamos lá.
Emmanuel vai nos dizer o seguinte: nós, todos nós, fomos criados por Deus, somos criaturas de Deus. A nossa fatalidade é nós chegarmos no auge da nossa evolução, é nos tornarmos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. A questão é, eu me comporto como filho? Emmanuel vai nos dizer no livro Consolador que não. Nós nos comportamos como servos, não como filhos. Porque o filho, ele faz a vontade do pai, ele obedece ao pai, ele compreende ao pai, ele está unido com o pensamento do pai e tem obediência às leis, às regras do pai. Nós aqui encarnados, nós utilizamos essa frase. Quando o nosso filho, ele é rebelde, desobediente, nós ouvimos muito essa fala, a gente fala assim: não, esse não é meu filho, não aceito ele mais como meu filho, ele não segue minhas regras, ele não me obedece, ele não é meu filho. Nós mesmos rejeitamos o nosso filho quando ele não age de acordo com o que nós queremos. Percebemos a rebeldia dele, nós não queremos mais, vou te expulsar de casa. A gente já logo vai para o extremo. Veja, e nossa relação com Deus, se eu tenho que fazer a vontade do meu Pai, tanto aqui na terra, no plano físico, na matéria, como no céu, que se referencia ao plano espiritual, a essa outra dimensão espiritual. Lá também eu tenho que fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? O amor, a justiça, a caridade de uns para com os outros. Então eu tenho que parar de ser servo e tentar buscar ser filho de Deus, porque eu fui criado para ser filho de Deus, não para ser servo. Jesus, em seu evangelho, vai dizer isso para todos nós. O servo, ele faz tudo direitinho, mas ele cumpre ordens. Ele faz porque cumpre ordens e tem que fazer. Mas o filho não. O filho, ele faz porque ele ama o pai. Ele vê a bondade do pai, pega o pai como modelo e faz passar à frente esse exercício do bem e do amor. Então, se queremos fazer a vontade de Deus, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, quando nós falarmos isso na oração, pensemos se estamos agindo como filhos, só isso. Pense se somos filhos realmente, somos filhos? Estamos agindo de acordo com filhos? Ou se eu ainda estou agindo como servo? Estou ainda seguindo uma disciplina, ordens, um comportamento? Porque o filho não, o filho é espontâneo. Ele não tem mais disciplina, é a espontaneidade que vigora nele. Ele faz por compreender e aceitar o Pai. Se entre vossos desígnios de nos experimentar pelas mais duras provações, apesar de nossos esforços, a aceitamos como uma justa expiação das nossas faltas que podemos cometer nessa vida ou numa vida precedente, em outra vida. Porque, Pai, vós sois justos, a sua vontade é justa. Sabemos que não há penas imerecidas e que não castigais jamais sem causa. É o que Jesus nos fala. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E Paulo nos diz: tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém, porque você tem uma obediência, você tem um pai que trouxe leis a serem vividas. Então o que eu for infringir aquela lei não me convém fazer, porque se eu fizer, vai recair sobre mim a sua lei, a sua mão pesada, como está lá no Velho Testamento, aonde eu vou ter que, na lei de causa e efeito, me reajustar naquela lei que eu infringi. Dai-nos, Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa é outra que nós adoramos. Quando a gente muitas das vezes fala essa parte da oração, a gente só está pedindo: manda Deus, manda, dai o pão, eu estou com fome, eu preciso das coisas materiais, me manda aí, dai-me que eu estou precisando. O que nós estamos precisando? O que nós verdadeiramente estamos precisando receber de Deus? Quando nós dizemos essa frase, nós podemos nos reportar no Velho Testamento uma passagem
em que Moisés está ali com aquele povo rebelde dos hebreus, ao qual ele tira da escravidão, e eles reclamam: nós estamos aqui nesse deserto, passando sede e fome, e reclamam com Moisés, e Moisés então faz uma oração, levanta o seu cajado, então cai um maná do céu, aquele pão especial, que é descrito lá no Velho Testamento, para que eles possam se alimentar. Abre aqui um parênteses, não vamos pegar isso literalmente, é uma figura de linguagem do povo hebreu para representar o que vem do alto. Nós ocidentais, quando lemos aquilo, achamos que caiu pão do céu realmente. Aí são crianças lendo historinhas de fábulas. Nós não somos mais crianças, somos homens adultos, somos espíritos já na maturidade de compreender que ali está contida essa mensagem que está aqui, é o pão nosso, de cada dia, veja, de cada dia. Então vamos lá, na reflexão de Kardec com os espíritos. Dai-nos o alimento primeiro, Senhor, dai-nos alimento para a manutenção das forças do corpo. Esse é o pão nosso de cada dia, ou seja, eu necessito de um alimento, eu estou num corpo físico, eu preciso de carboidrato, eu preciso de proteínas, e que eu vou encontrar esse recurso no alimento material, onde vai dar a sustância, a sustentabilidade no meu corpo físico, muito natural. Eu tenho que pedir isso a Deus. Ninguém quer passar fome, ninguém quer sentir fome. Percebe? Esse é um primeiro ponto da oração, de cada dia. Então eu peço, todas as 24 horas, passou ali, naquele horário, aquele dia eu peço o alimento, que eu receba esse alimento. Ótimo, muito bem, natural. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do meu espírito, todo dia. Então, quando nós pedimos o pão nosso, nós estamos pedindo sim um alimento material, e nós vamos entender aqui o processo. Mas também estamos pedindo o pão espiritual. O que é o pão espiritual? O pão espiritual é aquele que Jesus ofertou na ceia, na Santa Ceia, na ceia pascual, ao qual ele reparte o pão e diz: comei todos, este é o meu corpo. Qual o corpo de Jesus? A sua doutrina, o seu evangelho. O pão para a alma, o pão que nós temos que buscar todos os dias, é o evangelho. É o pão da vida, é o pão que, se comeres, verdadeiramente se alimentares desse pão, nunca mais vocês terão fome, nos disse Jesus, na passagem do poço com a samaritana, não só da água, como do pão. E Jesus nos chama, lá no Horto das Oliveiras, ele vai nos chamar e vai falar assim: nenhuma hora podeis orar comigo? Percebem? Ele nos convida a uma oração diária, de uma horinha que seja. Se eu não posso uma hora, meia hora, 10 minutos que seja. Não podemos diariamente buscar esse alimento espiritual? Só queremos o alimento material? Também queremos, mas precisamos também do alimento espiritual. Em Mateus, no versículo 26, no capítulo 6, versículo 26, ele nos diz assim, Jesus: olha, olhai para os céus, que não as aves, e verão as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, e nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O que Jesus está nos dizendo nessa mensagem? Que ele alimenta todas as suas criaturas. Nenhuma vai ficar sem o alimento. Os animais, as plantas, pela lei do determinismo. Existe uma lei, está lá no Consolador, que Emmanuel vai nos trazer, que todas as criaturas inferiores ao homem, todas elas, em todos os seus estágios, recebem pela lei do determinismo, lei de conservação e tantas outras, a prosperidade de alcançar ali o alimento. Está na natureza, em qualquer parte. Mas o homem é diferente. Por que que o homem é diferente? Porque o homem, ele tem
a inteligência. Ele não tem mais o determinismo, ele tem o livre-arbítrio. E eu posso usar a minha inteligência para buscar o pão nosso de cada dia. Vários tipos de recursos, na natureza, fora dela, eu posso buscar esse alimento. Não tem nem a necessidade, nós já estamos sabendo disso, não temos nem a necessidade de matar os animais para nós nos alimentarmos. Isso é só uma condição humana nossa, atrasada nossa, ao qual nós ainda fazemos pela nossa condição de imperfeição moral, natural, de um planeta de prova e expiação. Mas os planetas mais avançados não matam mais os animais para se alimentar. E nós vamos chegar lá também um dia. Mas olha, ele diz assim: antes de lamentarmos então o nosso destino, a minha vida, como está a minha vida, antes de eu fazer essa lamentação, perguntemos se não é obra nossa essa dificuldade a qual eu estou vivendo. Pergunte se não é obra nossa. A cada infelicidade que nos chega, perguntemos se não dependeu de nós evitarmos essa dificuldade. Mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do lamaçal e que depende de nós fazermos uso dessa inteligência. Aí nós perguntamos assim, como Kardec aqui também nos coloca: mas e aquele que não pode buscar esse trabalho de uso da sua inteligência em busca do seu alimento, ainda a mente por uma condição, lembra, das misérias desse mundo, dos flagelos do mundo por condições de vidas passadas, veio numa condição que a inteligência não lhe dá esse suporte, não lhe dá essa capacidade, não lhe é possível. Confiemos na providência divina, não vai ficar sem. Confie em Deus. Então, quando nós pedimos o pão nosso de cada dia, possamos voltar a nossa mente a esse pão que nós, através da nossa inteligência e do nosso trabalho, do suor do seu rosto, conquistarás o alimento da terra. É utilizando a nossa inteligência. Nós vamos lá, vamos buscar e nós vamos conseguir. Sempre tenhamos fé, não duvidamos disso. A lei de Deus nos proporciona isso. Não tenhamos dúvida. Mas também busquemos o alimento espiritual, que sem ele nós não vamos avançar, nós não vamos desenvolver o espírito. E na quinta frase, também desafiadora para todos nós, essa então é uma das mais difíceis. Quando nós dissemos assim na oração: Pai, perdoai-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos devem. Como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Todo o processo obsessivo do nosso planeta, todos os processos, obsessão leve, obsessão média, obsessão grave, todos eles são intrínsecos a essa frase da oração. Sem o perdão, não existe fim de processos obsessivos. Não termina. Muito pelo contrário, se perpetua ao longo dos séculos. Se fecham como elos doentes, doentios, de vingança e de ódio. Só o perdão rompe esses elos. Mas vejam, eu vou pedir perdão, vou pedir que o Pai me perdoe da mesma forma que eu perdoo. Olha a frase que eu estou dizendo. Olha o dever na lei de Deus que eu tenho que cumprir para com o próximo. Veja o peso dessa frase. Cada uma de nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa para convosco. Vejam, quando eu ofendo alguém, quando eu firo alguém, quando eu magoo alguém, eu não estou magoando o próximo. Porque esse próximo que eu magoei, se ele for uma pessoa moralmente elevada, ele me perdoa, ele já me perdoou, e pela sua condição elevada de pensamento, já vai até para um outro orbe de regeneração, já avança espiritualmente, e eu fico com essas amarguras presas em mim.
Então o meu problema não é com o outro, o meu problema é com Deus. Eu infrinjo as leis de Deus quando eu prejudico o próximo. Então é com Deus que eu tenho que me resolver. E Deus vai colocar no meu caminho um ser com o mesmo problema que eu infringi a lei, vai colocar no meu caminho para que eu me pacifique com esse irmão, representando a pacificação em família, em humanidade, para com aquele com quem eu feri, que já partiu. Percebem? O Espírito ele tem que ficar preso a mim. Ele avançou, me perdoou, não vale, eu te perdoo esses seus erros aí, tal, foram absurdos, difíceis, mas eu entendo a sua ignorância, seu estágio evolutivo, ele me entendeu e avançou. E eu então, é para com Deus que eu tenho que me ajustar, é com a lei dele e com o próximo. Então o próximo é meu aferidor, o próximo que está junto a mim, é ele quem vai fazer com que eu seja aferido naquilo que eu preciso para que eu possa avançar. Eu preciso perdoar, porque eu vou receber o mesmo mal que eu causei e eu vou ter que perdoar aquele irmão para que eu então possa estar avançando. É um processo, o perdão é um processo. Veja, fizeste, Senhor, uma lei expressa de caridade, mas a caridade não consiste somente em assistir o semelhante na necessidade. Quem fala assim, não, eu faço caridade, eu encho a boca, né? Eu faço, não, eu dou comida, passo na rua, tiver pedindo dinheiro, eu dou dinheiro, e eu assisto. Mas o que é caridade para Jesus? O que é a caridade para Jesus? Pergunta do Livro dos Espíritos. Aí a resposta dos Espíritos, como falava um querido irmão e amigo e irmão nosso, ele falava assim, é o BIP. É o BIP. Aquele BIP do médico, né? Que toca aquele bip, 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 que é o socorro para ir socorrer. Esse BIP é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Isso é caridade. Então não existe meia caridade. Não existe de eu dizer que eu sou caridoso, que eu dou alimento, que eu dou agasalho. Isso é meia caridade. A caridade eu também tenho que ser indulgente. A caridade também eu tenho que saber perdoar. Ah, mas eu não consigo. Tudo bem. Mas não enche o peito para dizer que é caridoso. Diz apenas que você consegue fazer determinadas boas ações. Eu consigo realizar algumas boas ações. Algumas, pequeninas que for. Reconheça isso em si. Não se coloque como caridoso, não, que isso é orgulho. Isso é orgulho, porque nós não o somos, estamos muito longe ainda da verdadeira caridade. E ela está também, esta caridade, relacionada ao esquecimento e no perdão das ofensas. Ah, Senhor, isso é muito difícil. Porque, veja, eu perdoar coisas pequenininhas, uma frase que me ofendeu, ou feriu o meu orgulho, né? Uma ação uma palavra mais ríspida contra mim, mas depois eu entendo que você não estava bem naquele momento, a gente perdoa. Mas uma ação infeliz de crime violento, uma violência contra alguém que a gente ama, a gente consegue perdoar? A gente consegue esquecer? Não, não nos enganemos. Até porque isso fisicamente é impossível. Fica registrado no nosso cérebro. Existem campos no nosso cérebro que registram isso. Fica gravado. Isso vem sempre à tona. É muito difícil. Mas aonde entra então o perdão de Deus, se eu não consigo perdoar? Ah, entra. Entra porque Deus nos ama. Com que direito eu vou reclamar da vossa indulgência, se ela faltasse em nós mesmos com relação àqueles que nós temos que ser indulgentes? Como vou reclamar da indulgência? Percebem? O que está nos dizendo esse início dessa frase? Está nos dizendo assim, Deus, eu reconheço, eu não tenho merecimento do seu amor por mim. Eu sou um infrator,
das suas leis de amor? Como vai me amar? Como você vai me perdoar? Temos que ter esse reconhecimento, porque é a misericórdia de Deus, infinitamente misericordioso por nós, que nos dá a possibilidade de nós avançarmos, mesmo se nós ainda estamos entravados, estamos com esses elos do ódio e da imperfeição moral apertado em nós ainda, mas Deus nos dá a possibilidade. E nós vamos ver aqui como. Bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos teres ensinado que a nossa vida, a nossa condição de vida, a nossa sorte futura não está irrevogavelmente fixada depois da morte. Ou seja, eu causei o mal, eu não perdoei, vilipendiei pessoas e não vou para o inferno. Não estou rigorosamente, irrevogavelmente condenado ao inferno. Bendito sejas tu, Senhor. E encontraremos então, veja, em sua misericórdia, em outras existências, o meio de resgatar. Por isso que fala que reencarnação é justiça divina. Não tem outro meio. Como que eu vou resgatar? Se nessa vida eu sequer aceito que eu errei. Percebe? E ele nos diz, e de reparar então nossas faltas passadas, de cumprir numa nova vida o que não podemos fazer nestas pelo nosso próprio adiantamento. Como eu vou cumprir nessa nova vida? Eu vou vir com o esquecimento do passado. E Deus, na sua misericórdia, vai me reunir pouco a pouco em várias existências, não em uma só. O processo é lento, nós somos lentos, nós aprendemos com muita dificuldade, mas Deus tem paciência conosco. Ele nos dá o tempo. A misericórdia de Deus é o tempo. Então, através do tempo, em 1, 2, 10, 20, 30 existências, eu vou me relacionando com aquele espírito que eu feri, que eu magoei, que eu assassinei. Nós temos isso lá na obra de André Luiz. Foi assassinado e veio como filho. Percebem? O assassino, o algoz, é recebido no ventre daquela mãezinha. E o pai revolto, não quero ter filhos, não sinto, ele recusa essa criança já, porque já tem uma vibração ali. Você percebe o que ele vai haver um conflito entre pai e filho natural, mas nessa encarnação eles vão ter esse conflito, vão brigando entre si, mas aos poucos vai chegando à idade adulta mais avançada, vão aprender a se amar, vão aprender a se respeitar. Se não nessa, em outra existência terão que se pacificar, terão que se perdoar. Então haverá numa existência futura em que os dois vão se encontrar, vão olhar um na face do outro, numa encarnação, encarnados, vão estar encarnados. Eles vão se olhar e vão dizer assim: meu irmão, se eu te fiz alguma coisa no passado, por mais dolorosa que tenha sido, seja ela qual for, eu te perdoo. Sabe por quê? Porque eu te amo, eu aprendi a te amar, como pai, como filho, como esposo, como mulher. Se há um resquício, não existe mais, eu te perdoo. E chega no mundo espiritual, o espírito vai recobrar esse passado. Aí o espírito vai recobrar, ele vai olhar lá atrás e vai ver um ato de assassínio, um ato de covardia, mas ele vai dizer: não, mas o amor que nós vivemos é muito maior que esse ato vilipendioso ao qual nós vivemos há 200, 400 anos atrás. Não, esse ato não me importa mais. Agora daqui para frente eu amo e vamos avançar junto. Pronto, perdoou, perceberam? Porque muitas das vezes nós não conseguimos numa vida só, meus irmãos, não conseguimos. Muito para nós, no estado evolutivo que nós estamos, é impossível. Sem Deus é impossível. Por isso que com Deus é possível, tudo ao seu tempo. O mal, Senhor, não é obra vossa, porque a fonte do bem está em vós. Onde isso está contido? Onde esse pensamento vai estar contido? Na seguinte frase da oração, quando dizemos assim: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Nós não falamos isso na oração? Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. O que é a tentação? Eu preciso entender.
Veja, Kardec está chamando nós para pensarmos. O que é não cair na tentação? O que é a tentação? Vamos em Jesus. Jesus, na passagem no deserto das 3 tentações, é o símbolo, gente, é um símbolo, isso não é literal, é uma parábola. Jesus vai nos trazer, através desse ensinamento, que o nosso comportamento, quando nós deixamos a tentação nos dominar, nós fracassamos. Quer ver? Na passagem, ele vai trazer 3 tentações. A primeira, o prazer pelo material. É a primeira tentação. Transforma essa pedra em pão. Percebe? É um material, é o prazer da matéria. A matéria está de acordo com aquilo que nos favoreça, seja o alimento do pão, ou seja qualquer outra condição que a matéria possa nos ofertar. E nós ficamos presos àquilo ali. Nós fracassamos, aquilo nos tenta de uma forma que nós abandonamos as leis de Deus e nós deixamos a tentação nos dominar. A segunda tentação que Jesus passa no deserto, o poder. O poder. Essa é a grande tentação a qual nós estamos vivendo hoje, na atualidade. Em 2025, isso está assim escrachado na mídia. O poder, do controle, da posse, de controlar o nosso consumismo, de bombardearmos com aquilo que nós desejamos e queremos e nos controlam, tem o poder sobre nós. E quem controla isso? Quem controla hoje o computador, a mídia, controla o mundo. Os homens mais bilionários do mundo são homens que controlam a mídia, controlam o Google. Percebe? É o poder, a ganância, outro fracasso, outra tentação nossa que nós caímos. Jesus nos mostrou isso. Outra tentação que todos nós ainda caímos, nós fracassamos, a vaidade. Achar que nós podemos, que nós somos os maiores. Diz Satanás a Jesus: se jogue daqui, lá embaixo. Se você for filho de Deus, ele vai te segurar. Ele não vai deixar você cair. Percebe? Você é o filho, você é o maioral, você é o maior. Somos nós, a nossa vaidade preponderando ainda. Nós achamos que nós somos o máximo. Eu sou o máximo. Vai fracassar. Vai fracassar. Porque nós vamos cair nas tentações. As tentações é aquilo que nós gostamos. O que me tenta é aquilo que eu gosto. Aquilo que eu não gosto não me tenta. Pergunta a quem ama chocolate e a quem não gosta de chocolate. Você vai entender o que é uma tentação e o que não é uma tentação. E outra, nos livra-nos do mal. De que mal nós estamos falando? Aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec faz essa pergunta aos espíritos, como defrontarmos isso em nós mesmos. E os espíritos vão nos dizer: um vôo sábio lhes disse na antiguidade: conheça-te a ti mesmo. Eu preciso me olhar, eu preciso me conhecer, para eu saber naquilo que eu sou tentado, é importante, e também no mal que eu posso fazer, e que eu não quero mais. Senhor, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero mais, isso eu ainda faço, nos diz Paulo. Então eu preciso me olhar. Veja a mensagem aqui de Kardec. A causa primeira do mal está em nós. E os maus espíritos apenas aproveitam nossas más inclinações, aonde eles então nos entretêm e nos mantêm tentados. Perceberam? Ah não, Senhor, afasta de mim esse mau espírito, afasta de mim a tentação, me afasta de mal esses espíritos do mal, sem eu fazer algo? Ah, não vai afastar não. Você pode fazer isso aqui, esse mantra aqui, 20 mil vezes, 10 mil vezes. Não deixeis que a minha tentação me livrar do mal. Não deixeis que a tentação me livrar do mal. Pode repetir isso quantas vezes vocês quiserem. Não pensou nisso e nem sentiu, não vai fazer efeito nenhum. É isso que Kardec está falando. São palavras ditas pelos lábios. Não tem nem pensamento nem coração aqui. Porque se tiver pensamento e coração, eu vou perceber que eu tenho que mudar de comportamento. Eu tenho que me transformar. O mal, Senhor, não é obra vossa, porque Tu és a fonte de tudo bem. Não pode nada engendrar de mal de Ti.
somos nós mesmos que criamos o mal. Como? Infringindo a sua lei. Que lei? A lei de amor, de justiça e de caridade. Infringi essas leis, escorreguei nessas leis, eu vou ferir alguém. Vou ferir a mim e quem está próximo de mim. Será o meu próximo. E também pelo mau uso da liberdade que nos foi dada, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a escolha do bem e do mal. Eu tenho conhecimento do bem e do mal e eu escolho através da minha inteligência, do uso do meu livre-arbítrio. Então, quando eu digo me livra do mal, eu estou pedindo um auxílio da espiritualidade para que ela me alerte e me mostre que a minha atitude está sendo infeliz. Vem aquela vozinha da minha consciência e avisa: não faz isso não, não vai por aí não. Avisa. Fala conosco, recebemos a intuição, recebemos a inspiração do alto, sempre nos chega. Nós que temos que estar atentos e fazendo então as nossas escolhas. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém. Ninguém nasceu, foi a criatura humana. Deus não criou nada para realizar o mal. Nada. Na questão 120 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: todos os espíritos têm que passar pela fieira do mal para chegar ao bem? Tem que fazer esse caminho? Tem que fazer a maldade em algum momento para chegar ao bem? A resposta dos espíritos: pela fieira do mal? Não, de maneira nenhuma. Pela fieira da ignorância. Aí sim nós passamos. Porque o que é o mal, gente? O mal é quando eu conheço, eu sei o que eu estou fazendo. O mal, a pessoa maldosa, ela não ignora. Quando nós somos enganados, agora está vindo uma nova febre agora de enganação pelo Pix, né? Virou uma febre, muitas pessoas estão caindo, principalmente os idosos, a mídia está nos alertando. Essa pessoa que está fazendo isso, ela entende alguma coisa de Pix, conta bancária, como é que faz o processo, como é que ele usa os caminhos ali ilícitos de computação, de gráficos da IA. Ele sabe como usa, ele é ignorante, ele não sabe, ele está fazendo aquilo ali aleatório. E agora eu fiz isso, causou um mal a alguém. Puxa, não era a minha intenção. É isso? Não, o mal ele sabe que está fazendo um mal, ele usa a inteligência, ele raciocina, ele pensa. O ignorante não, ele ignora. Muitas das vezes tomamos atitudes que nós desconhecemos da lei de Deus, da lei de amor, justiça e caridade. A própria oração dominical, com essa profundidade, a grande maioria de nós desconhecia. Sem a doutrina espírita, nós desconhecemos isso aqui. Eu nunca aprendi isso aqui no catolicismo. Eu fui católico durante 30 anos. Nunca aprendi isso aqui. E eu tinha um irmão, eu tenho um irmão, mas ele era padre. Então a gente estava sempre ali buscando, fazia as leituras bíblicas. Nunca tive explicação. Percebe? Então eu ignorava essas informações. Então, muitas das vezes, quando nós agimos ignorando, temos nossa responsabilidade, mas também temos o atenuante do amor divino. Percebe? Mas o mal não. O mal é muito grave. O mal é gravíssimo. Por isso, muitas das vezes, quando nós agimos no bem, nesse livrai-nos do mal também, existe o livramento. É aquele processo em qual, por exemplo, eu tenho um livramento de uma passagem aérea, de um avião que vai cair, ou de um acidente de carro, ou seja, de qualquer outra situação que eu não vou estar ali presente, eu falo: meu Deus, te agradeço por esse livramento. Mas esse livramento, ele houve? Houve. Mas foi porque Deus escolheu? Eu falei: não, vou livrar esse aqui do avião lá. Vou livrar esse aqui desse assalto aqui. Foi assim que ocorreu? De maneira nenhuma. O livramento, ele ocorre quando a pessoa, ela começa a ter atitudes do bem. Ela começa a se modificar, ela tem uma ação, então ela não tem mais necessidade de estar em determinada situação, passar por determinada aprovação. Percebem? A própria lei de amor, de caridade e justiça de Deus tira esse espírito, esse ser desse contexto. É o livramento. Mas veja, não foi pensado aleatoriamente. Deus não joga dados. Foi um comportamento moral que
levou a esse livramento da situação. E para finalizar, nós dizemos assim: assim seja. Ainda levantamos os bracinhos, falamos amém. Que beleza, tão bonitinho. Mas sabe o significado disso? De tudo isso que nós falamos aqui, de tudo isso, eu estou dizendo que eu me inclino. Quando eu digo eu me inclino, eu reverencio, eu aceito a sabedoria infinita de Deus. Perceberam a nossa responsabilidade numa oração dominical? E Kardec então nos convida, façamos essa oração diária. Diária. Ela é pequenininha. Mas façamos pensando em cada palavra que nós dissermos. Busquemos lá no Evangelho. Se eu não decoro, não tem importância. Mas eu posso lá ler, buscar a essência daquela informação. E toda vez que eu disser Pai Nosso, eu estou pensando em todos os animais, as plantas, os homens. Percebem? Que possamos, meus irmãos, buscar esse comportamento dentro da luz de Jesus, da luz dessa doutrina, que com certeza, não tenhamos dúvida disso, nos tornaremos homens melhores. Que Deus abençoe a todos.